Esta semana, a Hora de Baco traça o perfil do principal responsável pela afirmação do Alvarinho como um grande vinho branco de Portugal e do mundo. Foi com a ajuda desta rudimentar lagareta que Anselmo Mendes produziu o seu primeiro vinho em 1998. Consultor de empresas nas regiões do Douro, do Dão e do Alentejo, foi sobretudo na região dos vinhos verdes, trabalhando as castas Alvarinho e Loureiro, que Anselmo Mendes se afirmou como um enólogo de referência, pertencendo já à galeria dos grandes criadores de vinhos portugueses. Venha aí comigo. Em 22 de setembro de 1962, a freguesia de Longos Vales, do concelho de Monção, via nascer Manuel Anselmo Afonso Mendes. Terra de uma das mais afamadas castas brancas portuguesas, a sub-região de Monção e Melgaço não teria de esperar muito tempo para perceber que o jovem Anselmo iria dedicar boa parte da sua vida e do seu saber a transformar o Alvarinho num vinho de classe mundial. Se há variedades de uvas e de vinhos que podem associar-se a uma pessoa, Alvarinho e Anselmo Mendes são como unha e carne. Quando se fala de vinho branco, em especial da casta Alvarinho, Anselmo Mendes aparece como o nome incontornável da moderna enologia portuguesa. Insisto na valorização das denominações de origem em Portugal. Infelizmente, quando um consumidor vai à prateleira de um hipermercado e compra um vinho, não dá mais valor por um vinho DOC do que por um vinho regional. Existem muito poucas denominações em Portugal com esse valor acrescentado. Uma delas é a DOC Vinho Verde, na sub-região de Monção. E um dos responsáveis por esse valor acrescentado é Anselmo Mendes e o seu trabalho. Onde é que estão as tuas raízes? Nasci em Monção, os meus pais são de Monção, os meus avós, os meus bisavós eram todos de Monção. Toda a minha família se dedicava à agricultura e eu era um apaixonado da agricultura. Não só apaixonado, mas também trabalhei na agricultura porque era o hábito desde pequenos. Logo que andávamos já tínhamos que fazer coisas na agricultura, dar de comer aos animais, apanhar erva, vindimar, todas as atividades agrícolas. Eu às vezes costumo contar também aos meus filhos, que já nasceram no Porto, não é? A minha mulher é lisboeta, mas tem raízes entre as montes e no Alentejo. Mas eu quando lhes digo, eu falo com eles às vezes riem-se um pouco, nem acreditam, não é? Quando eu lhe digo que nós que fazíamos procissões no verão, naqueles verões quentes, para que não chovia, rezávamos, fazíamos procissões à noite para pedir chuva. Eles riem-se com isto. A primeira experiência do jovem Anselmo Mendes como consumidor de vinho ocorre em circunstâncias politicamente incorretas. Havia um alimento que era energético, as chamadas sopas de cavalo cansado, que no fundo era milho migado com um pouco de açúcar e vinho por cima, vinho tinto. Né? Eu diria que isso, talvez com tenra idade já provei. Portanto, eu provei vinho bem antes das datas hoje recomendadas para provar vinho, mas sempre com moderação. A opção pelo curso de agronomia acontece naturalmente. Havia alguma mística naquela faculdade e eu só queria mesmo agronomia. Portanto, queria algo ligado à agricultura. E o vinho fazia parte também dessa componente. Portanto, e eu hoje até costumo dizer que, felizmente, faço parte dos 95% das pessoas que fazem aquilo que gostam. Hoje agradeço à faculdade onde estive, que teve sempre a componente de acompanhar quem saía da faculdade. E isso eu acho que hoje é importante. A entrada no mundo dos vinhos é o passo seguinte do jovem Anselmo. Depois, os vinhos, digamos, é a especialização dentro dessa parte da agronómica. É aquilo que eu a partir do terceiro ano começo a gostar e faço tudo o que tem a ver com vinhos. Tudo onde cheirava a vinho, onde cheirava a ciência ligada ao vinho, eu tinha que estar lá. Nestes momentos, leva-nos sempre a prestar alguma homenagem em primeiro à minha família, porque apoiou-me sempre.
A tradição familiar explica uma relação forte do futuro enólogo com a vitivinicultura. Nós já produzimos vinhos, meus avós produziam vinho e o que é que marcava a diferença do vinho para a outra cultura? Por exemplo, para a questão dos animais ou para a questão da cultura do milho que se fazia aqui, consociada com feijão, com aquelas coisas todas. O que é que distinguia isso? Era e que eu via nos meus avós, nos meus pais. Quer dizer, o vinho era algo que era tratado de uma maneira diferente, não é? Parece que o vinho era qualquer coisa viva, não é? Tinha algum mistério, era uma coisa de mistérios, não é? E o meu avô era um artífice do vinho. A paixão que ele punha no vinho, já punha paixão na agricultura, mas no vinho então era paixão e algo do misterioso. Atenção que isto tem que ser tratado de uma forma diferente, não é? Os ensinamentos colhidos na juventude influenciaram o modo de trabalhar de Anselmo Mendes. Eu, aliás, faço o cordimenta com base no que via fazer nos vinhos que se faziam, que se esmagavam as uvas no lagar e se deixava arrancar a fermentação com a película, num branco. Isso, eu fui retomar esse curtimenta. E depois há uma história. Hoje, quando se fala de vindima tardia, como sabes, eu não acredito, faz-se uma de 20 em 20 anos, poderá acontecer, mas acredito naquilo que é o passito, ou digamos, uvas desidratadas, que se fazia antigamente, nas adegas, por baixo de casa, lá estavam os cachos de uvas pendurados nos fios, em que as uvas desidratavam, ficavam quase que uva passa, e que por volta, antes do Natal, se esmagavam e se fazia um vinho que era o torradinho. Responsável por uma centena de vinhos em zonas tão dispares como o Dão, o Douro, os vinhos verdes, o Alentejo e até o Brasil, o percurso profissional de Anselmo Mendes ficaria marcado pela sua passagem pelos vinhos Borges, onde fez praticamente de tudo. Mas a forte ligação às origens nunca se desvaneceu. Anselmo elegeu o Alto Minho e a casta Alvarinho como paixões mais fortes. As 3 castas preferidas do enólogo são típicas do Noroeste peninsular. As 3 grandes castas para mim do Noroeste, o Alvarinho, o Loureiro e o Avesso. E cada uma com as suas características. O Alvarinho, com a sua complexidade, a sua grande capacidade de envelhecimento, um grande corpo, um grande volume. O Loureiro, uma grande fragrância, uns aromas e uma acidez franca. E o Avesso, aí é a componente da acidez e a componente de um vegetal bom que tem, que também é uma casta muito particular. Estudioso da região e das suas castas, o enólogo não esquece que a terra que o viu nascer tem uma história particular. Antes do enorme sucesso do Alvarinho, a sub-região de Monção e Melgaço era um mar de vinhos tintos. Esta região também aqui tem uma grande história, não com vinhos brancos, mas até com vinhos tintos, muito anterior ao vinho do Porto, com uma feitoria que aqui existia em Viana, onde esta região Monção, esta sub-região de Monção e também Melgaço, era um mar de vinho. Produzia um mar de vinho tinto e tintos bastante abertos, não vinhos como hoje se procuram estes vinhos cheios de cor, mas vinhos bastante abertos, bastante civilizados. Penso que esses vinhos fizeram também o nome desta região. Depois, o Alvarinho é uma história de 80 anos. O sucesso do Alvarinho começa a desenhar-se apenas na primeira metade do século XX. O Alvarinho, contado em si muito rapidamente, tem uma história nos anos 30 de sucesso. Uma família, um grupo de pessoas que em Monção decide fazer um vinho, decide recolher os poucos cachos que havia, as poucas uvas, e fazer um vinho e apresentá-lo em Lisboa nos grandes restaurantes, e aí começa o sucesso do Alvarinho. Surgem depois, nos anos 50, o movimento das cooperativas, a cooperativa, a seguir a Berjoeira, depois os produtores independentes, depois as empresas, e hoje o Alvarinho tem vida, tem dentro desta região do vinho verde, digamos que é a sub-região que está com uma atividade muito, muito forte. A disseminação da casta, um pouco por todo o mundo, é encarada sem dramas. Só se copia o que é bom, e eu penso que isso vai ajudar que os produtores daqui cada vez façam melhor e mostrem que a cópia é sempre pior que o original. Muito diferente dos brancos mais convencionais da região, tidos como refrescantes e ligeiros, poderá o Alvarinho classificar-se como um vinho verde? O Alvarinho é um vinho da região dos vinhos verdes. Eu posso dizer que nós estamos neste momento
eu também faço parte desse grupo, estamos neste momento a pensar numa denominação de origem para esta região. Contudo, isso não implica sair da região dos vinhedos. Nós estamos muito bem na região dos vinhedos, a parte institucional promove muito bem o vinho, faz um bom trabalho, neste caso a Comissão de Viticultura, e nós achamos é que já temos estatuto, já criamos não só riqueza, conhecimento e notoriedade que nos permita ter uma denominação de origem Monção Melgaço. Um DOC. E, portanto, isso está... Aliás, é exemplo do que fazem os nossos colegas galegos, que já têm essas denominações. Exatamente. Também na sua relação com o trabalho universitário, Anselmo Mendes é uma referência para o setor vitivinícola nacional. Ao longo dos seus 20 anos de trabalho, já foi orientador de várias teses de investigação, de muitas universidades, e contribuiu assim para o maior conhecimento das castas nacionais, sobretudo da casta Alvarinho. Consultor de castas de várias regiões vitivinícolas, o enólogo nunca esqueceu as origens e elegeu a região dos vinhos verdes para o seu projeto pessoal. Quero produzir grandes brancos dentro desta região e também deixar o meu, digamos, aquilo que eu penso, transformado em vinho. E esta região é que tem muito para crescer, não é? E eu acho que quero crescer com ela, crescer em vinhos, em outros vinhos. Esta não é uma região de um vinho verde, mas é uma região de vinhos verdes. Depois de todo esse trajeto de vida, não é? Tu decidiste, a uma certa altura, avançar com o teu projeto próprio. Como é que isso aconteceu? Aconteceu no Alvarinho, antes de mais porque nasci a respirar Alvarinho e nasci nesta região. Quase que é comum dizer, como sonho de qualquer enólogo, fazer também o seu próprio vinho. Era uma ideia que eu já trazia de há uns tempos. Portanto, basicamente eu faço agora 20 anos de carreira e 10 de produtor, não é? Penso que é aquele tempo, mais ou menos, de amadurecimento. E em 98 decidi começar com o meu próprio projeto de vinhos, lá numa adegazinha tradicional, ainda com umas lagaretas, e comecei lá a fazer o primeiro Alvarinho. Adepto das virtudes da experimentação, o produtor percorre um longo caminho antes de lançar um vinho no mercado. Todos os meus vinhos têm uma história, não é? E quase todos têm 10 anos antes de experimentação, não é? Eu não acredito que se faça um vinho sem ter errado uma data de vezes, não é? E só errar é que se consegue seguir os caminhos certos, não é? Portanto, eu, 10 anos antes, quando fiz o meu primeiro vinho, que foi o Muros Melgaço, que é fermentado e estagiado em madeira, sobre borras totais, aquela coisa toda, batonagem, não sei quanto, eu já vinha a fazer experiências em barricas, praticamente desde que acabei o curso. Claro que não às minhas custas, mas às custas das uvas do meu pai, não é? E pronto, fazia em barrica e estudei muito isso, até fazer um vinho. E os outros meus vinhos seguem essa linha também, que é basicamente muito trabalho, e paixão também, não é? Mas equilibrar a paixão com a razão, não é? Digamos, equilibrar a poesia com a engenharia, equilibrar a arte com o conhecimento. O crescimento do projeto pessoal foi paulatino. Depois da paixão pelo Alvarinho, uma outra casta branca, o Loureiro, mereceu a atenção do enólogo. O meu projeto começou com 3.000 garrafas, feitas de uma forma muito arcaica, não é? Mas com muita dedicação. E fui sempre subindo. Hoje dizer que se faz 1 milhão de garrafas, é preciso saber a quem é que se vai vender. Portanto, eu fui crescendo, à medida que fui tendo no mercado, que fui ganhando notoriedade com os vinhos, fui crescendo dessa forma. E essa é a forma mais correta que eu penso de... Mas hoje cheguei, quis crescer e hoje tenho um projeto com uma dimensão ainda pequena, mas hoje estou a fazer 200.000 garrafas, quase 150.000 Alvarinho e o restante Loureiro. Loureiro foi a minha segunda paixão a seguir ao Alvarinho. E este projeto está centrado no Alvarinho, que é o meu core, no Loureiro e também já com algum avesso. Tanto que eu tenho hoje um projeto que se chama Três Rios, que é a mistura dessas 3 castas. Os teus vinhos, os vinhos Anselmo Mendes, que vinhos é que tens no mercado? Nos Alvarinhos eu estou com, por ordem cronológica, tenho Muros Melgaço, fermentado e estagiado em madeira sobre borras totais, 6 meses. Portanto, que foi o primeiro vinho.
O mais antigo, não é? O mais antigo. O segundo vinho foi o Muros Antigos, é um clássico, fermentado em inox, sob louras finas e portanto, também foi fruto da experiência, de alguns anos de experiência. E, portanto, esse é o vinho que tem maior volume, não é? E o meu terceiro projeto foi o vinho Alvarinho com o meu nome, Anselmo Mendes, que é um alvarinho feito de curtimenta. Portanto, um pouco, chamam-lhe curtimenta, chamam-lhe à moda antiga, fermentado com as películas. O último alvarinho é um alvarinho que se chama Contacto, porque é fruto também de um estudo do contacto das películas com o mosto em fermentação. Portanto, também é um novo alvarinho que vai ser lançado este ano. É excelente para acompanhar saladas e petiscos frios. Este alvarinho de Anselmo Mendes é um vinho pleno de fruta de pomar, mineral, levemente tropical e com flor de tília. Na boca é aveludado, fresco, de densidade média e com sensação sucrosa persistente. Deve servir-se a 10 graus. O alvarinho vinificado à moda antiga tem merecido o reconhecimento da crítica e entusiasmou mesmo um conceituado crítico espanhol. Eu fiquei satisfeitíssimo há pouco tempo, porque vindo de um crítico espanhol como o Penin, pontuou como nunca nenhum alvarinho, uma pontuação. Não foi mais que 100, mas quase. Esse vinho, dizendo que é uma novidade e que não é heresia nenhuma, não é? Mas que é uma novidade e no fundo dizendo que nós aqui fazemos tanto ou mais que os nossos amigos galegos. São uvas muito especiais, anos muito especiais, portanto é um estilo que eu quero manter e que nunca irei crescer, porque é mesmo para nicho. Da segunda paixão do enólogo, a casta Loureiro, saiu um vinho que se adapta ao gosto feminino. Eu comecei com um Loureiro clássico, um vinho seco, já com uma maturação sempre na ordem dos 12 graus. Eu gosto muito do Loureiro já não tão com os aromas mais verdes, mas já bastante maduro. E com uma novidade que é o Passionada, que fez algum furor em alguns meios, não é? Meio feminino. A Passionada é basicamente um vinho feito de loureiro, que é uma casta com aquele perfume todo e com aquela acidez toda, com paragem da fermentação, baixo grau alcoólico, fica com 10 graus de álcool e o resto em açúcar, à volta de 40 gramas de açúcar. Portanto, fica um vinho doce e que envelhece muito bem. Contrariando o que se dizia sobre o loureiro, que durava só 6 meses. Já se provam loureiros que eu já comecei noutras consultorias, que não o meu loureiro, vinhos com 10 anos e perfeitamente com uma boa evolução. Nos espumantes, o enólogo optou por associar o alvarinho a uma casta tinta. Nunca fiz para mim um espumante 100% alvarinho. E encontrei um casamento, que eu acho que foi o ideal, com o brancelho, que é o alvarelhão. Nós aqui chamamos de brancelho, mas o nome é o alvarelhão. Portanto, uma casta tinta. Uma casta tinta tradicional aqui desta região. Tradicional aqui desta região e com uma grande aptidão para espumante. Feita em branco e que estou contentíssimo, acho que... Então fazes o alvarelhão com alvarinho. Com alvarinho. E espumantizas. Espumantizo. E estou muito satisfeito. Em fase experimental, há outros vinhos e algumas heresias. Tenho uma experiência que não lancei, que não é a vindima tardia, porque eu não acredito nada disso na vindima tardia no alvarinho, e até na região, mas faço eu um passito, ou seja, digamos que é uma vinificação mais tarde. Eu recolho as uvas, são secas em tabuleiros com uma rede, e depois de atingir perto dos 21 graus de álcool em potência, são esmagadas, vinificadas em madeira usada, ficam com 12 graus e fica com muito açúcar. E pronto, fica um doce natural e que eu já fiz e esse é para mim e para os amigos. E não sei se vou pôr no mercado ou não, mas isso é um dos vinhos. Depois tenho algumas heresias também, não é? Fiz este ano e até foi um pouco uma ideia lançada pelo que foi meu professor e que é um enólogo de reconhecido valor, o Virgílio Loureiro, fazer um generoso de alvarinho. Alvarinho de cor amarelo médio tem contributos equilibrados da madeira, de tostados e especiarias, com aromas melados, fruta de pomar e limonados, mentol e grande mineralidade. Tem boca ampla, untuosa, fresca e persistente. Vinho cheio de personalidade.
vai bem com saladas e petiscos quentes. Numa carreira que já vai em 2 décadas, a soma das alegrias é bem superior à dos desaires. E há êxitos que não se esquecem. Na Quinta da Gaivosa e na luta contra ideias feitas sobre a casta Loureiro. Se formos para o Douro, há quem diga que o baixo corpo não serve para vinho. E eu tenho, por exemplo, no Douro, tenho uma experiência que se pode chamar baixo corpo e que nós sempre acreditamos, tanto eu como produtor, que nunca acreditamos nisso, que nunca acreditamos que não houvesse potencial e ele está à vista, quer dizer, com um sucesso, eu diria, mundial, não é? E foi um acreditar. Portanto, é uma experiência que o preconceito é que não dá, mas a persistência, o acreditar, levou a que realmente deu resultado. Portanto, isso é gratificante, é uma experiência gratificante. O caso da Gaivosa, de Domingos Alves de Sousa, é um caso isolado, uma persistência que eu acho que se deve ao produtor. Eu sinto-me também bem porque o acompanhei desde o princípio no projeto, mas é um caso em que há algum preconceito até sobre a zona, que não acho que haja preconceito nenhum, tem um potencial excelente, os vinhos revelam isso, mas é um caso de persistência, de trabalho, esse é gratificante. O caso, por exemplo, do Loureiro, que eu acho que ainda há uns anos se pensava que o Loureiro que morria ao fim de 6 meses. Eu não acho nada que morra ao fim de 6 meses. Acho que ao fim de 6 meses é que ele começa a viver. Há vinhos que ficaram na memória. Em 95 foi um grande ano. Houve 2 vinhos que marcaram também a minha vida, não é? E marcaram o meu percurso. Foi o Borges 95 e o Gaivosa 95 e depois um Alvarinho fermentado em madeira da Provence, um vinho antiga também. Pronto, digamos que foram esses 3 vinhos e um Portal Fidalgo 94, um Alvarinho 94, que foi o vinho que me marcou. Dos vinhos provados, há algumas experiências muito gratificantes, sobretudo com brancos. Provei alguns alvarinhos que se fizeram nesta região, que ainda não comercializados, vinhos mesmo dos anos 70, que acabaram escondidos em adegas rudimentares e que eu fiquei encantado. E alguns já os provei hoje com 20, 30 anos, vinhos de grande categoria. Há uns anos que fiquei encantado com os vinhos alentejanos daquelas regiões mais tradicionais, mais de Porto Alegre, que eu fiquei encantadíssimo. Vinhos velhos da Bairrada. Não vou falar das marcas, mas alguns vinhos com idade da Bairrada mostraram que eu fiquei fascinado com esses vinhos, com a capacidade de envelhecimento desses vinhos. E do Dão também, num local que toda a gente conhece, também tive o privilégio de provar esses vinhos. Alguns vinhos brancos do Dão, dos anos 60 e 70, com uma grande categoria. Os grandes vinhos franceses fascinam o produtor. O Vale do Rhône a mim fascina-me desde Avignon até Lyon, quer dizer, desde lá de cima, do Condrieu, com o Viognier, vinhos do Sr. Vernet, que é fantástico, tem vinhos Viogniers fantásticos, até vinhos de Syrah, não é? Vinhos também da Borgonha. Eu aí acho que é um fascínio para mim aqueles vinhos brancos. Eu gosto muito mesmo. Achas que alguma vez vamos ter aqui, sobretudo nos Alvarinhos, um vinho equiparado aos grandes vinhos da Borgonha? Vamos ter que fazer isso. Se não for na minha geração, eu espero fazer qualquer coisa para ajudar as futuras gerações também. E isso eu vou até ao fim, porque o Alvarinho merece. De Alvarinho, de Loureiro, de Avesso, saem vinhos distintos com a assinatura de um enólogo minhoto. No final do programa de hoje, sento-me à mesa do restaurante Fiche, em plena ribeira da cidade do Porto, mesmo em frente ao Rio Douro, para vos propor um prato de peixe. Neste caso, um robalo ao sal. Um robalo de mar cozinhado simplesmente dentro de uma capa de sal, na companhia de batatinha cozida e legumes salteados. Simples, mas muito saboroso. Para acompanhá-lo, um vinho Alvarinho de Anselmo Mendes. Neste caso, o Anselmo Mendes de 2007. Os vinhos de Anselmo Mendes quase que não precisam de apresentação. No entanto, este é a joia da coroa do produtor de Melgaço. Um vinho feito só da casta Alvarinho,
Um vinho com aromas tropicais muito elegantes, que na boca é gordo, cheio, redondo e que deixa um longo, imenso final que vai permitir um casamento perfeito com este peixe cozinhado dentro do sal. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.